8h17, a gente vai mudar de assunto agora, aqui no Jornal Gente, falar sobre visita do presidente Emmanuel Macron ao Brasil e sobre o acordo União Europeia, Mercosul, que ontem o presidente da França, em São Paulo, disse que para ele tem que voltar à estaca zero. É mais uma vez o presidente francês se contrapondo a essa negociação que já acontece há tanto tempo. E, ao mesmo tempo, também nessa semana, a União Europeia ia tomando uma decisão bem estranha em relação a qual é a reserva legal que cada produtor rural tem que manter nos países que integram a União Europeia. Quem vai falar conosco a respeito disso, explicar o que é que está acontecendo lá e quais são as repercussões aqui no Brasil, é a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e que conhece muito bem esse setor aqui no Brasil e as negociações com a União Europeia. Senadora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Sônia Blota. É um prazer poder falar com vocês e a todos que nos assistem sobre um assunto que eu considero tão importante e um assunto que há 20 anos a gente discute esse bendito acordo União Europeia-Mercosul. Pois é, queria primeiro perguntar para a senhora, pedir para a senhora nos contar qual foi a decisão tomada nessa semana pela União Europeia que influencia diretamente a produção agrícola do velho continente. Bom, lá 4% da área ou da manutenção da área de vegetação que eles tenham em pé ou pousio, quer dizer, aquela área que não tem mais a vegetação, mas que fica sem plantar durante um determinado tempo. 4% os produtores europeus têm que manter. Aqui no Brasil, nosso Código Florestal, que eles tanto nos atacam, né, 20% é o mínimo. O produtor rural aqui no bioma, em alguns biomas, ele tem que manter 20% da sua propriedade. Então, se ele tem 100%, 20% ele é obrigado a manter em pé, com vegetação nativa e preservar. Até 80% na Amazônia, 80%. Aí inverte. O produtor só pode plantar em 20, né, ou ter algum tipo de atividade produtiva em 20 hectares e manter 80 em pé. E lá, por conta de 4%, nós vimos aí todo esse movimento. E aí eu gostaria até de saber um pouquinho da Sônia, né? Todo esse movimento que aconteceu dos produtores por toda a Europa. Não foi na França, mas, enfim, toda a Europa, esse movimento contra essas medidas. Por quê? Porque elas são excessivas. Agora, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essa é a hipocrisia, na minha opinião, da União Europeia a respeito de meio ambiente. E olha, senadora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao Jornal Gente. Nisso que a senhora falou sobre as manifestações dos agricultores, né? Começou na França, né? A França é um movimento mais forte, mas se espalhou por toda a Europa. E aí a União Europeia tem relaxado as exigências ambientais, né? Como, por exemplo, em relação à proibição de certos defensivos agrícolas, né? E, como a senhora bem explicou, levantou essa exigência aí de 4% de preservação de áreas por parte dos agricultores. Agora, além da questão do Mercosul com a União Europeia, eu queria colocar um outro elemento aí nessa questão, senadora. Em Belém, no encontro com o presidente Macron, o presidente Lula voltou a cutucar setores do agronegócio, a quem chamou de conservadores e latifundiários. E, afinal, o presidente continua de mal com o agro ou ele tenta se aproximar? De novo, como ele já disse, ele já declarou em últimos pronunciamentos. E agora, quer dizer, com o Macron dizendo frente a frente com o Lula sobre esse acordo começar do zero, União Europeia e Mercosul, com todo esse, vamos dizer assim, todos esses ingredientes atuais, queria que a senhora fizesse um balanço para a gente. Bom, eu fico muito apreensiva quando eu vejo o presidente da República, primeiro, falar mal de um setor que tem conservadores latifundiários muito poucos. A grande maioria do agro brasileiro hoje é um agro tecnológico, um agro que faz 2 a 3 safras por ano na mesma área, né? Então, o Brasil hoje ele é imbatível em termos de produtividade e de produção sustentável. Não fazemos isso por quê? Porque trabalhamos há 50 anos com uma tecnologia tropical
de plantio, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra, não foi porque a Europa, não, o Brasil vem trabalhando isso há 50 anos e chegou hoje num estágio de altíssima produtividade, com 2 safras por ano, também porque nós temos um clima apropriado, nós vivemos nos trópicos e desenvolvemos essa tecnologia. Então, ou o presidente da República não quer essa aproximação, ele insiste em bater no agro, né? Ele finge que quer, né? Porque não é possível para o presidente francês, que é o maior opositor do Brasil nesse setor, até porque ele tem um lobby fortíssimo na França. Os agricultores aí trabalham e recebem subsídios para poder plantar, diferentemente do Brasil. Se você olhar lá na tabela da OCDE, você vai ver que o Brasil recebe 2,4%, se não me engano, de subsídio, enquanto na Europa 15%. Então, não dá para comparar. Isso é comparar alhos com bugalhos. Nada, eu acho que o problema da França de manter o agricultor plantando é problema deles. Agora, vir ao Brasil para falar mal do acordo. Ele nunca quis esse acordo. Um acordo que dura 20 anos. Mas, basicamente, o que é esse acordo? É impor taxas, né, cotas, aliás, para exportação. Então, o Brasil é o maior produtor e exportador de frango do mundo. Então, para entrar na Europa, tem X% de uma cota que entra sem imposto. X% entra com X de imposto. E o resto entra com imposto altíssimo, diminuindo a nossa competitividade. Esse é o ponto, é segurar o Brasil. Então, muito atrás de toda essa cortina de fumaça, existe o quê? Você não... são dispositivos para deixar o Brasil fora desse mercado, que o Brasil não possa avançar mais, porque todo mundo sabe da nossa competitividade. E aqui eu não estou fazendo ufanismo, não, é porque nós trabalhamos para chegar a esse ponto. Agora, comida na Europa vai ficar mais cara, e aí eu quero ver, não vão ser mais os agricultores, vai ser a população reclamando do preço dos alimentos se a Europa continuar com essa política protecionista que ela vem fazendo aí ao longo dos anos. Senadora, bom dia. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar, essa questão da inflação dos alimentos, que é um fenômeno mundial, e dentro desse contexto do acordo Mercosul-Europa. No acordo Mercosul, a gente tem todos os países que formam o Mercosul aqui com diferenças pontuais, interesses nacionais de cada país, naturalmente divergentes. Mas, na Europa, essa divergência parece mais aguda. Quer dizer, a posição da França ela é contrária à posição da Alemanha, ela é contrária à posição da Espanha. A Alemanha, por exemplo, tem muito interesse em exportar automóveis para o Brasil, em ter automóveis alemães aqui no Brasil. Como é que a França tem tanto poder? Porque de onde vem esse poder para barrar um acordo que interessa para todo mundo, menos para a França? Bom, eu não sei se ela vai conseguir barrar esse acordo, porque realmente você tem toda a razão. A gente vê a Espanha, a gente vê a Itália, a gente vê a Alemanha, um pouco menos, mas também todos eles interessados nesse acordo. Por quê? Porque eles têm grandes investimentos, interesses no Brasil, fábricas aqui, enfim. Esse acordo, no primeiro momento, eu até diria que beneficiaria mais a Europa do que o Brasil, num primeiro momento, né? Agora, eu não vejo de onde sai toda essa força da França. Nós vamos ter agora um parlamento modificado, né, na União Europeia, menos verde, menos ambientalista, pelo que a gente viu aí das eleições, e vamos ver como é que esse parlamento agora vai se comportar diante de vários temas, inclusive esse do nosso acordo. Agora, essa política do Green Deal europeu, a gente já viu que eles começaram a relaxar na política, né? Por quê? Porque fizeram uma política muito rígida para eles e querendo espelhar isso para os países, né, como o Brasil, Indonésia, os países em desenvolvimento que são grandes produtores de grãos, né? Nós temos hoje uma situação na Europa complicadíssima com a guerra da Ucrânia, né, que está ali do lado, mas era o grande fornecedor da Europa e diminuiu a sua produção por conta da guerra que acontece, e
eu não sei como é que a gente vai ter que esperar aí os próximos meses com esse novo parlamento para ver que rumo a Europa vai querer dar a este acordo, não só a este acordo, mas a sua política protecionista. Por quê? Nós estamos hoje no Congresso e nós vamos debater isso, Marco Antônio. Agora, esse tema precisa ser discutido no Congresso Nacional. Nós vamos começar no Senado a discutir este acordo e essa política, né, de protecionismo contra o Brasil, porque nós também podemos colocar algumas barreiras à importação de produtos europeus para o Brasil. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, nós vamos discutir isso de maneira muito responsável e não vamos ficar aqui fazendo amém, né, para a Europa, que nitidamente quer proteger os seus produtos em detrimento de produtos de outros países como o Brasil, principalmente o Brasil. Senadora Tereza Cristina, ontem o presidente francês Emmanuel Macron falou com todas as letras o seguinte: o acordo União Europeia-Mercosul tem que voltar a estaca zero, ser rediscutido 100%, porque, no argumento que ele usa, esse acordo comercial usa como base uma situação de 20 anos atrás, que hoje não se espelha mais na realidade. Isso que ele está falando tem um contexto também eleitoral para ele, ou é algo que a senhora vê o risco de que aconteça? Esse acordo pode ir 100% por terra? Eu acho que sim. Eu acho que se a Europa, eu não sei, claro que ele está fazendo isso como uma fala eleitoreira, né? Falando para dentro do seu país para conquistar lá os seus eleitores. Mas a gente sente que a França não quer que esse acordo aconteça. Foram 20 anos realmente de discussões. Eu acho que nós temos que avançar, mas a hora que você abre, que você assina um acordo como esse, é natural que as coisas comecem a evoluir, a se modernizar. Aquilo que lá atrás fazia sentido e hoje não faz mais, essas correções acabam acontecendo. Agora, jogar por terra, aí eu não sei se vale a pena o Brasil também voltar. O Brasil, não só o Brasil, porque nós não estamos sozinhos nesse acordo, nós temos a Argentina, que também tem sérias críticas, nós temos aí o Paraguai, nós temos o Uruguai. Eu não sei se aí o Mercosul qual vai ser o grau de interesse do bloco também discutir com a Europa novamente esse acordo e ficarmos aí mais 10 anos, que aí quando for assinado vai estar velho novamente. Então, essa desculpa, eu acho que é uma desculpa e muito me estranha ele vir ao Brasil falar aqui de outros temas e não colocar esse assunto com o presidente Lula. Falar isso na Fiesp, né? E estavam lá nossos ministros, que eu não vi a resposta se rebateram a isso ou não, mas deveriam ter rebatido. Senadora, aproveitando a presença da senhora aqui no Jornal Gente, nós estamos vendo uma queda no preço de algumas commodities agrícolas, né? Vamos falar agora do nosso agro. Essa safra enfrentou problemas climáticos. O que a gente pode esperar do resultado do setor para 2024? Os agricultores podem enfrentar dificuldades financeiras? Com certeza, Sônia. A safra ela deve ser maior do que estava sendo alguns dias noticiado, mas ela será menor do que quando ela foi plantada. Nós tivemos problemas climáticos no Centro-Oeste. Mato Grosso, por exemplo, que é o maior produtor de soja do Brasil, teve problemas climáticos muito agravados nesse ano, com o efeito do El Niño, né? Mas o gigantismo do Brasil, né? E o Brasil, nós temos aqui, eu sempre digo que nós plantamos o ano inteiro. Então, nós começamos a plantar soja em setembro, outubro, e terminamos de plantar em agosto, setembro de novo. Então, de Roraima ao Rio Grande do Sul, você tem plantios diferentes e você acaba compensando uma coisa com a outra. Então, eu estava lendo agora cedo um estudo, não sei, uma estimativa, que a nossa safra vai ser aí em torno de 150 milhões de toneladas. Se for isso, é uma safra ainda recorde, né? Será uma safra grande, mas com uma tempestade perfeita. Por quê?
tivemos quebra, tem produtor que colheu 20 sacos, tem produtor que não colheu nada e tem produtor que colheu 60, 70 sacos por hectare. Então, nesse universo, nós temos preços baixos, porque, inclusive, a soja é uma commodity global, não é só o que acontece no Brasil, aqui tem muito peso, mas nós temos outras variáveis aí que mexem com o preço, né, da soja no Brasil, e nós temos aí os preços e nós temos aí uma safra que não vai ser muito menor, não vai ser pequena como se achava, ela vai ser uma safra média. Então, isso é uma tempestade perfeita. Os produtores estão muito preocupados, terão problema, sim, de endividamento, de pagamento, né, dessa safra. Muita gente vai trabalhar no negativo esse ano, né? Os que tiverem mais sorte vão trabalhar no empate, no 0-0. Portanto, nós temos uma crise anunciada. Eu estive anteontem no Ministério da Agricultura, junto com a Frente Parlamentar da Agricultura, e ouvimos do ministro que vão lançar algumas medidas agora de prorrogação dos financiamentos agrícolas para dar aí um refresco para os produtores rurais. E lembrando que nós tivemos, desde a pandemia, nós tivemos preços muito altos dos insumos, fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas, e com isso o custo de produção foi muito alto também. É por isso que eu falo que é uma tempestade perfeita, né? Tudo vai para o lado negativo esse ano. Agora, do lado do consumo, nós temos aí, continuamos com uma safra que atende a nossa população, não vai faltar farelo de soja, óleo de soja, biodiesel, soja para fazer biodiesel, não vai faltar, né, para o consumidor brasileiro e nem para os nossos contratos lá fora. Mas os produtores, sim, esse ano terão aí seus preços aviltados e problemas, né, para enfrentar, para poder plantar a próxima safra, porque o seu lucro vai ser praticamente zero. Senadora, se fala muito hoje na inflação dos alimentos, o governo está preocupado com isso, inclusive com repercussão até na popularidade do presidente Lula, segundo as pesquisas. E ontem o ministro Fernando Haddad, em evento na Fiesp, evento que a senhora citou, ele falava em alternativas para essa inflação, para o combate a essa inflação específica dos alimentos, como, por exemplo, o uso de estoques reguladores e também importação de alimentos. A senhora acha que é por aí? Esse é um caminho realmente para fazer cair preços dos alimentos ou não? São ferramentas que o governo pode usar. Eu, quando estive à frente do Ministério da Agricultura, nós tivemos um ano de quebra de safra de milho e falta e estoques baixos, nós tivemos que abrir para importação, inclusive dos Estados Unidos. Aí tinha uns problemas técnicos que foram sanados à época para que a gente pudesse receber milho americano. Isso é uma porta aberta para uma emergência, mas eu não acredito que o Brasil precise importar alimentos, não faz sentido. O arroz tinha um preço muito alto, porque nós tivemos quebra de produção, então o arroz é hoje o vilão aí da inflação dos alimentos, né? Mas nós temos outros, carne, por exemplo, a arroba do boi, há um ano atrás, ela era R$260, R$270, hoje ela está a 210, 205, 220, enfim, variando aí entre 200 e 220 reais. Então, teve uma queda significativa. A soja, que chegou a 180 reais, hoje está 95, 100 reais. Então, baixou também o custo. Isso baixa o preço do frango, do suíno, enfim, porque a ração usa muita soja e muito milho. O milho também não tem aí preços estratosféricos. O que nós temos foi um aumento do preço de algumas verduras e legumes, né? E a gente vai ter que ver aí o preço do arroz, que já começou a cair. Então, eu não acredito que nós vamos precisar de estoque regulador, né? Estoque regulador é bom ter, mas eu não vejo como essa emergência nesse momento, né? Mas eu acho que é válido deixar alternativas para que os alimentos, se tiver uma alta sustentada, né, dos alimentos, a gente ter mecanismos para trazer esses preços para baixo.
Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura, falou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Obrigada, viu, senadora? Uma boa Páscoa para a senhora. Muito obrigada, uma boa Páscoa para vocês e para todos que nos assistem. Nos ouvem. Para a senhora também. Obrigada.